Este é um motor sem escovas, frequentemente utilizado para criar elevação, e utiliza eletricidade trifásica. Neste vídeo vou mostrar como funcionam e até como controlar um com Arduino. Um motor de corrente contínua sem escovas se assemelha a isso. Apresentam-se em vários tamanhos e designs, mas todos eles convertem energia elétrica em energia mecânica. Podemos utilizar essa rotação mecânica, por exemplo, num drone, para girar as lâminas e criar elevação. Podemos encontrar estes motores utilizados em ventiladores de arrefecimento de PC. Essa unidade de CD usa um motor sem escovas e, inclusive, este berbequim alimentado por bateria também usa um motor sem escovas. O que é que diferencia isso de um motor CC normal? Quando comparamos os dois, podemos notar que ambos têm ímãs no invólucro exterior e ambos têm bobinas de arame no centro. No entanto, no motor CC comum, encontramos essas escovas na parte de trás. Isso refere-se aos braços e blocos de carbono que se esfregam contra as placas comutadoras e permitem que a eletricidade flua através das bobinas enquanto gira. As aberturas nas placas comutadoras fazem com que as bobinas sejam energizadas e desenergizadas numa determinada ordem para provocar a rotação. Dado que as escovas se esfregam contra as placas comutadoras, se desgastam com o tempo devido ao atrito, de modo que o motor terá que ser reparado ou substituído. Quando olhamos para um motor sem escovas, não há escovas. Isso deve-se ao fato de, neste design, o invólucro exterior rodar e as bobinas permanecerem estacionárias. Como não há escovas, há muito pouco atrito, o que torna o motor mais eficiente e duradouro. Também podemos obter motores in-runner, onde o rotor gira para dentro. Porém, a maior parte das aplicações utiliza motores out-runner, em que o rotor gira para fora do motor. Os motores in-runner normalmente rodam mais rapidamente, mas os motores out-runner têm muito mais torque, razão pela qual são mais utilizados. Por isso, só discutiremos esta versão no vídeo. Com o motor CC padrão, temos apenas 2 fios e ele roda assim que o ligamos a uma fonte elétrica adequada. No entanto, um motor sem escovas tem 3 fios. Estes ligam-se a um controlador eletrônico de velocidade. Um controlador principal envia sinais através da modulação da largura do impulso para o controlador de velocidade. O controlador de velocidade aumenta, mantém ou diminui a velocidade do motor, regulando quando a corrente pode fluir através dos 3 fios e para o motor. Mais tarde, veremos como o faz no vídeo. A propósito, já abordamos em detalhes anteriormente como funcionam os motores CC e pode até aprender a construir seu próprio motor. Links abaixo para isso. Quando olhamos para o motor sem escovas, constatamos que entram 3 fios na base do motor. Geralmente, estes são de cor diferente para representar as 3 fases diferentes. A base do motor tem alguns orifícios roscados que são utilizados para montar o motor numa superfície. Há também um clipe que mantém o veio em posição. O eixo percorre o comprimento do motor e estende-se para fora da frente do motor. Podemos ligar acessórios a isso para fazer o uso da rotação. Repare que quando o eixo roda, também roda a metade frontal do invólucro do motor. Assim, este é o rotor e esta parte é o estator. Ambos, o estator e o rotor, têm furos no seu invólucro para ventilar o calor gerado pelas bobinas. Isso deve-se ao fato de que, se acumular muito calor no interior, derreterá o isolamento protetor do esmalte do fio, provocando um curto-circuito que destruirá o motor. Se removermos o clipe da parte de trás, podemos remover o eixo e o rotor para ver o interior. Olhando para o estator, podemos ver o eixo passar através de um conjunto de rolamentos para segurar uma rotação suave e de baixa fricção. Há 12 dentes no estator neste design. Estes são feitos de chapas finas laminadas de metal que são isoladas eletricamente umas das outras. O objetivo é reduzir as correntes de Foucault dentro do motor. Estas são causadas pelo campo magnético e desperdiçam energia ao criar calor em vez de rotação. Também verificamos que existem 12 bobinas de alarme agrupadas em 3 conjuntos diferentes. O arame é esmaltado, isolando-o eletricamente. Isso significa que a corrente tem que passar por todo o comprimento do fio para chegar à extremidade. Se não fosse isolado, a corrente tomaria o caminho mais curto possível e não obteríamos um campo magnético forte, pelo que o motor não funcionaria. Cada conjunto de bobinas liga-se a uma fase diferente, existindo 3 fases no total.
Se olharmos para a parte de trás do estator, podemos ver que as extremidades de cada bobina estão unidas a outro conjunto de bobinas. Os fios do controlador de velocidade ligam-se então a estes pontos para fornecer a corrente elétrica. Repare que neste design, as duas bobinas adjacentes são enroladas em direções opostas no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio. Veremos por que mais tarde no vídeo. Este é o método mais comum de cablagem do motor. É conhecido como bobinagem DLRK. Vemos que cria uma ligação em forma de delta. Existem outras configurações, mas esta é a mais comum. Olhando agora dentro do rotor, encontramos uma série de ímãs permanentes de alta resistência em torno da superfície interior. Estes são magnetizados axialmente, o que significa que a polaridade é diferente em ambos os lados. Estes estão dispostos de modo a que a polaridade se alterna com cada ímã. Note que, neste exemplo, existem 14 ímãs, mas 12 bobinas do estator. Assim, temos 12 polos estatorizados e 14 polos magnéticos, o que constitui um design comum. A diferença impede que os ímãs e as bobinas se alinhem. O rotor roda constantemente para tentar alinhar, mas será incapaz de o fazer. Vamos compreender como funcionam estes motores. Antes de continuarmos, conta pra gente nos comentários abaixo onde você já viu motores sem escovas serem utilizados. Vamos então compreender agora como funciona este motor. O motor sem escovas tem 3 fios, que se ligam aos 3 conjuntos de bobinas no interior do motor. Estes são ligados ao controlador eletrônico de velocidade. Este é igualmente ligado a um controlador que envia um sinal de modulação de largura de pulso para o controlador de velocidade, informando sobre qual a velocidade para rodar o motor. O sinal pode ser enviado de algo como um Arduino ou um simples servoteste. Vamos aprender a controlar a velocidade do motor com um Arduino mais tarde neste vídeo. Os controladores de velocidade têm normalmente um design muito compacto como este, mas também podemos obter unidades maiores como esta, onde se pode ver os componentes mais facilmente. O controlador de velocidade utiliza 6 MOSFETs, uma espécie de interruptor eletrônico. O MOSFET bloqueia o fluxo de corrente a menos que forneçamos uma tensão ao pino de controle, o que depois fecha o interruptor e permite o fluxo de corrente através dele. Os MOSFETs são agrupados em 3 pares, um par para cada fase. Estes são ligados através do positivo e do terra da bateria. O sinal de modulação de largura de pulso é recebido pelo controlador interno, que controla os MOSFETs, ligando-os e desligando-os. As bobinas no interior do estator ligam-se então às fases entre os MOSFETs. O motor utiliza bobinas de arame porque quando passamos uma corrente através da bobina, ela gera um campo eletromagnético que podemos ver com uma bússola. Podemos inverter a polaridade pela simples inversão da direção da corrente, ou podemos mudar a orientação da bobina. Repare que as bobinas do motor estão em direções opostas. Isso cria polaridades opostas, tornando o motor mais forte. Bem, sabemos que os ímãs interagem empurrando e puxando. Podemos usá-los para causar rotação. Podemos controlar as bobinas para controlar com precisão a rotação também. Assim, se energizarmos uma fase, ela empurrará e puxará os ímãs no rotor em múltiplos pontos, causando rotação e nos dando um motor muito potente. O controlador recebe um sinal de modulação de largura de pulso. Isso significa que a tensão é enviada em impulsos através do fio. A largura do impulso pode ser variada. Isso é semelhante a quando pressionamos o interruptor para ligar uma luz. Quanto mais tempo pressionarmos o interruptor, mais longo será o impulso. Estes impulsos são enviados a cada 20 milissegundos, pelo que os envia 50 vezes por segundo. Podemos ver o pulso ligando o dispositivo a um osciloscópio. Se eu der zoom, podemos ver a largura do pulso variando à medida que eu viro o mostrador. É por isso que se chama modulação da largura do pulso. Se eu mudar a tensão, vemos o pulso tornar-se uma tensão mais alta, mas não muda a largura do pulso. O controlador interno recebe estes pulsos e abrirá e fechará os MOSFETs numa certa ordem para energizar as bobinas no estator. A velocidade a que o faz depende da largura do impulso recebido. Isso provoca um campo eletromagnético rotativo que ocorre em 6 fases. Existem apenas 3 conjuntos de bobinas, pelo que a direção da corrente inverte cada vez que é energizada e a polaridade também se alterna. Quanto mais rápido os MOSFETs se abrirem e fecharem, mais rápida será a rotação. Podemos ver utilizando o osciloscópio que à medida que a largura do pulso aumenta, o motor gira mais rapidamente.
Assim, a largura do impulso determina a velocidade que o MOSFET liga e desliga, o que altera a velocidade do motor. O controlador de velocidade precisa conhecer a orientação do rotor. Alguns motores utilizam um sensor de efeito Hall que detecta a alteração da polaridade dos ímãs e, a partir daí, gera um padrão único a partir do qual o controlador pode mapear a posição do rotor. Contudo, a maioria dos motores de hobby, como este, não utilizam sensores de efeito Hall. Ao invés, o controlador de velocidade mede o 100 traseiro. Sabemos que quando passamos uma corrente através de uma bobina, ela gera um campo magnético que pode mover outro ímã. Da mesma forma, se movermos um ímã através de uma bobina, a bobina irá gerar uma tensão. O controlador de velocidade não energiza todas as bobinas ao mesmo tempo. Quando os ímãs passam por uma bobina não energizada, induzem uma tensão nessa bobina que é enviada de volta para o controlador. A isso chamamos 100 de volta. Assim, o controlador de velocidade monitora as bobinas para quando é fornecida eletricidade ou gera uma eletricidade. E a partir disso, cria um padrão único e determina a posição do rotor. Quando arranca o motor, faz alguns ruídos e roda pequenas quantidades. Isso é para determinar a orientação. Vamos então construir este circuito e aprender a controlar um motor sem escovas com Arduino. Vamos aprender a controlar um motor sem escovas com um Arduino e um potenciômetro. Para isso, vamos precisar de um Arduino, um motor sem escovas, um potenciômetro, um controlador de velocidade, uma fonte de alimentação e alguns fios. Primeiro, precisamos ligar o motor sem escovas ao controlador de velocidade. Em seguida, ligar o fio de sinal branco do controlador de velocidade à porta 9 do Arduino. O Arduino irá enviar o sinal de modulação de largura de pulso para o controlador de velocidade através deste fio. Em seguida, ligar o fio vermelho do controlador de velocidade ao trilho positivo da breadboard. Isso fornecerá cerca de 5 volts para a breadboard. Em seguida, ligar um fio vermelho do trilho positivo à porta de 5 volts do Arduino. Isso irá alimentar o Arduino. Em seguida, ligar um fio preto da porta do Terra do Arduino ao trilho do Terra da breadboard. Em seguida, ligar um fio preto do trilho do Terra à porta do Terra do controlador de velocidade. Após isso, precisamos ligar o potenciômetro. Assim, ligamos o lado esquerdo ao trilho positivo e depois o lado direito ao trilho negativo. Finalmente, ligamos o pino central à porta A0 do Arduino. Agora ligue o seu Arduino ao computador para começar a escrever o programa. Pode descarregar gratuitamente o meu código do Arduino, links abaixo para isso. Em seguida, escrevemos este código. Isso diz ao Arduino para utilizar a biblioteca de instruções servo pré-construída. Um servo é um tipo diferente de motor, mas funciona bem para esse projeto. Se quiser saber como funciona esse motor, pode encontrar um link na descrição do vídeo. Depois escrevemos isso, o que cria um projeto chamado ESC, embora possamos chamá-lo do que quiser. Em seguida, escrevemos esta linha de código que cria um valor inteiro variável, chamado speed. Depois escrevemos esta linha de código, que diz ao Arduino que o objeto chamado ESC está ligado ao pino 9. Ele enviará um sinal de modulação de largura de pulso a partir do pino 9. Os impulsos serão entre 1 milissegundo e 2 milissegundos de comprimento. O motor continuará a rodar sem esta última parte, mas o motor irá parar quando o potenciômetro estiver no seu máximo. Por isso, vamos incluir esta parte do código. Depois escrevemos isso. Isso obtém uma leitura da tensão do potenciômetro na porta A0 e a associa à variável que criamos chamada speed. Estamos enviando 5 volts através do potenciômetro e lendo a tensão que obtemos de volta, que varia dependendo da posição em que o braço do potenciômetro é rodado. O Arduino recebe isso e converte a tensão num número entre 0 e 1.023. Quando recebe 5 volts, é 1.023. Quando é 0 volts, é 0. A biblioteca servo que estamos utilizando não compreende estes números, só compreende valores entre 0 e 180. Portanto, estamos criando aqui uma escala para converter entre eles. Depois, a parte final do código toma este valor e o envia como um sinal de modulação de largura de pulso para o controlador de velocidade. Então, o enviamos para o Arduino. Em seguida, desligamos o cabo USB e ligamos a fonte de alimentação ao controlador de velocidade. O motor emitirá alguns bips enquanto se configura a si próprio.
Depois, passado algum tempo, podemos começar a controlar a velocidade do motor utilizando o potenciômetro. Assista a um destes vídeos mostrados agora na tela para continuar a aprender sobre engenharia eletrônica e eu te vejo lá na próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok e em theengineeringmindset.com.